Eu quero ler com você hoje o texto que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. Nós vamos ler um texto relativamente grande, vamos ler 37 versículos, mas que contam para a gente uma história muito interessante também. Eu quero falar sobre paz, eu quero falar sobre o tema Vá para dentro da paz, e eu quero explicar o porquê disso daqui a pouco. Vá para dentro da paz. O texto conta a história de uma mulher, uma sunamita, uma mulher de Sunem. Sunamita possivelmente não é o nome próprio dela, mas é uma designação de que região ela pertence, de que região ela vem. O texto começa no versículo 8, segundo livro dos Reis, o capítulo 4, a partir do versículo 8, diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por esta mulher? Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos. O seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludes a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros, e de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou, o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Guarde essa resposta, não se preocupe. Em outras versões, talvez outras versões de Bíblia diga: vai tudo bem, está tudo bem. Versículo 24, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão dessa angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho? Meu senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças?
Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Quando se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida não é muito simples. Viver é uma tarefa muito desafiadora. Às vezes eu fico assim surpreso como que algumas pessoas querem que a sua vida se resolva de uma hora para outra. Como se Deus fosse de uma hora para outra entrar no nosso coração e transformar um coração egoísta num coração generoso, ou transformar um coração amargurado num coração amável, de uma hora para outra. Parece que a Bíblia mostra para a gente que a vida é feita de processos. A vida é feita, algumas vezes, de altos e baixos. A vida, muitas vezes, parece mais uma montanha russa. A gente está, ora, com tudo bem, lá em cima, e de repente, a gente entra numa descendente, numa queda. Problemas começam a aparecer e a gente não entende muito bem o porquê daquilo. E de repente, quando a gente acha, às vezes, que está tudo perdido, a vida começa a subir de novo, as coisas começam a se normalizar, e para muitos pode vir na mente: agora está tudo resolvido. De repente começa outra queda, porque a vida é feita desse tipo de circunstância, a vida é feita de altos e baixos. A gente não está bem o tempo inteiro, a gente não está com um sorriso no rosto o tempo inteiro, mas a gente também não está sofrendo o tempo inteiro. A gente tem momentos de alegria, a gente tem períodos de paz, a vida é assim. E quando eu vejo algumas pessoas querendo que a vida se resolva assim de uma hora para outra, isso me deixa um pouco preocupado, porque a vida não se resolve assim. Até quando a gente fala das nossas próprias questões de família, isso exige um processo de transformação, isso exige mudança, primeiramente em nós. De vez em quando a gente quer que Deus apareça, assim, mude determinada pessoa. Mas eu quero dizer para você que se o seu coração não for transformado, pouco adiantaria Deus mudar todo mundo à sua volta. Porque os conflitos permaneceriam, porque o seu coração precisa ser transformado também. E aqui, nesse texto que nós estamos vendo, a gente está vendo uma fotografia dessa vida que representa a vida de altos e baixos. Uma mulher rica, uma mulher que tem uma condição financeira muito bem organizada. Essa mulher começa a receber um homem de Deus, ela começa a fazer da sua casa quase como que uma pousada missionária. O Eliseu, grande profeta Eliseu, passa por ali algumas vezes a viagem e encontra na casa daquela mulher e daquele homem um canto para repousar, para dormir de uma noite para o outro dia, para poder continuar a viagem. E de repente esse profeta Eliseu, junto com seu ajudante, o Geazi,
percebem que aquela mulher está sendo tão generosa e eles perguntam: o que a gente pode fazer por você? Você quer que a gente converse com o rei? Está precisando de resolver alguma burocracia? Tem documento? Tem problema de PTU? O que está acontecendo? Você quer que a gente converse com alguém para tentar ajudar a senhora em alguma coisa? E ela diz: não, eu estou em paz, estou bem com toda a minha gente. A minha relação com as pessoas, está tudo em paz, está tudo organizado. E depois o Eliseu pergunta mais uma vez a Geazi: o que a gente pode fazer por essa mulher? E Geazi responde: ela não tem filho. Então o Eliseu percebe que Deus tinha mandado ele ali também para mostrar para aquela mulher, dar uma palavra àquela mulher de que dentro de alguns meses, por volta daquela época, no ano seguinte, ela teria um filho em seus braços. E ela então percebe que isso acontece, o filho nasce, e de repente, quando o filho já está um pouco crescido, vai ter com o pai junto dos ceifeiros, e na caminhada tem uma dor de cabeça muito forte: ai minha cabeça, possivelmente ele desmaia ou cai ali, e o pai, não entendendo muito o que está acontecendo, pede para levá-lo à sua mãe. Pode ser até que ele não tenha desmaiado, o pai tenha achado: é só uma dor de cabeça, leva para a mãe, como se fosse hoje, né? Leva para a mãe que a mãe vai dar um dipirona para esse menino e vai passar. Ele chega em casa, está no colo da mãe, fica a manhã inteira no colo da mãe e ao meio-dia morre. Que vida é essa? Esse tipo de coisa acontece com a gente. Esse tipo de coisa, de situações inesperadas, de problemas adversos, de circunstâncias que tiram o nosso chão, acontecem com todo mundo. Todos nós, vez ou outra, passamos por situações que parece que o chão debaixo dos nossos pés é arrancado. Aquele momento, se a gente congelasse, a fotografia seria de alguém que não tem nada sob os seus pés. De alguém que não sabe o que fazer dali para frente. Diante desses momentos, a gente tem duas posturas que podem ser tomadas. Normalmente as pessoas, diante de adversidades, se comportam de duas maneiras. Algumas pessoas fingem que o problema não existe. Tentam criar uma realidade paralela. Querem viver a vida como se aquilo que aconteceu não tivesse tanta interferência. Como se o problema que estivesse diante dos olhos daquela pessoa não fosse um problema tão grande assim. Deixa isso para lá, eu vou continuar vivendo. E gente assim tem um problema. Porque gente que não encara o problema de verdade, que tenta fugir ou fingir que ele não existe, tem pouca condição de encontrar solução para o problema, porque não para refletir, não para analisar, para pensar o que é isso que está diante de mim. O que eu posso fazer para que eu contorne essa situação? Gente que foge do problema, que finge que o problema não está ali, normalmente não consegue encontrar soluções para o problema. Mas a gente tem o outro lado. Tem gente que, diante de um problema, de uma grave crise, se vê aprisionado por aquele problema. É o lado oposto. Enquanto tem gente que finge que o problema não existe, tem gente que encara e enxerga o problema tão grande que parece que vive acorrentado àquele problema, não consegue também encarar possibilidades para solucionar, não dá margem para que a criatividade brote, não consegue parar para orar: Deus, olha o problema que está diante de mim, eu preciso que o Senhor me ajude a romper com ele. Tem gente que se vê amarrado ao problema. Tem gente que se vê aprisionado à circunstância. Quando alguém falece, quando um problema como esse da pandemia acontece, parece que o mundo acaba. Se tranca dentro de casa, e é claro que a gente está no período de quarentena, e a gente precisa do isolamento. É claro que isso é fundamental, não questiono isso de modo algum, mas além disso, tem gente que se tranca dentro de si mesmo. Fica tão tomado pela circunstância que parece que nada mais acontece, parece que nada mais é possível.
embora a gente esteja de quarentena, a gente esteja vivendo esse período de incentivo ao isolamento, que em muito lugar está acabando já, mesmo no meio de uma crescente ainda, muita gente morrendo, a gente sabe que tem muita coisa em jogo, mas tem gente que fica tão aprisionado que falta morrer pelo medo, pela sensação de instabilidade. E aqui eu quero dizer para você que parece que a Bíblia sempre aponta para a gente um caminho de equilíbrio. Sempre, em tudo. A Bíblia não gosta de extremos. A Bíblia normalmente aponta para a gente um caminho de equilíbrio. Um caminho de alguém que não finge que o problema não existe, mas que também encontra força para encarar ele de frente. Não se vê rendido ou vencido pelo problema. Aqui esse texto mostra um pouco disso para a gente. Porque o contexto aqui que nós já mencionamos, dessa mulher que não tinha filho, o profeta diz que vai ter filho, e quando ela tem o filho começa a crescer, morre de uma hora para outra de forma inesperada, a gente vê essa instabilidade da vida na história da sunamita. Mas eu quero dizer para você, eu chamar sua atenção para a maneira como ela se comporta diante dessa instabilidade da vida. Porque o texto diz para a gente que quando ela percebe que o filho morreu, a primeira coisa que ela faz é levar o filho para o quarto do profeta. O texto não diz a razão, mas talvez para que ninguém percebesse que o menino tinha morrido, porque ela entendia que uma solução poderia ser encontrada. Então, antes de dar o alarme, ela coloca o menino lá guardadinho para tentar agir. Mas o texto diz para a gente que quando ela sai, ela vai até o seu esposo e diz para o esposo: eu preciso de um servo e preciso de um transporte, preciso de uma jumenta, que eu vou até o homem de Deus, eu preciso falar com ele. E o marido pergunta: mas por quê? Não é lua nova, não é sábado, ou seja, não é nenhuma data comemorativa ou nenhuma data religiosa que a gente precise do profeta aqui ou precise oferecer sacrifícios em algum lugar. E ela diz: está tudo bem. E aqui eu quero começar a tentar compartilhar com você o porquê desse tema da paz na mensagem de hoje. A resposta dessa mulher é mais profunda do que ela aparenta ser. O texto diz para a gente, na minha versão, eu leio na NVI, quando o marido pergunta: mas por que você está indo hoje? Ela diz: não se preocupe. Talvez na sua versão, se você está lendo a revista atualizada, ela diga: está tudo bem, ou vai tudo bem. Está tudo tranquilo. A resposta dessa mulher, o texto hebraico aqui, a palavra que sai da boca dessa mulher é a expressão shalom, que era usada como cumprimento, como uma expressão diária, mas que é também a palavra que é traduzida por paz. Shalom é paz, a paz de Deus. A paz de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é o Deus da paz, a Bíblia está dizendo, está fazendo referência a essa shalom. Shalom é uma condição de vida. É mais do que um período de tranquilidade política, financeira, um período de tranquilidade no que diz respeito à saúde, ou qualquer questão política ou coisa parecida. Não tem a ver necessariamente com guerra. A shalom de Deus, a paz de Deus, é algo íntimo. É algo que não se fundamenta ou não se constrói baseado nas circunstâncias externas. Então, o que essa mulher está dizendo é, ela está com o filho, o corpo do filho guardado no alto da casa, e o marido pergunta: o que está acontecendo? Por que você está indo atrás do profeta hoje? Tem alguma coisa acontecendo? Ela está dizendo: eu estou em paz. Está tudo em paz. Calma. Está tudo em paz. E ela sai. E quando ela encontra, no meio do caminho,
o profeta do alto do monte observa que a mulher está chegando, que a sunamita vem pelo caminho, ele diz ao Geazi, está vindo a sunamita lá embaixo. Isso, possivelmente, o Eliseu percebeu que não era normal aquilo, e ele diz, corre lá, Geazi, pergunta o que está acontecendo. E aí a pergunta do Eliseu, que na minha versão está dizendo, pergunta a ela se está tudo bem com você, tudo bem com seu marido, com seu filho. O Eliseu está usando a mesma palavra, ele está dizendo, pergunta para ela se está tudo em paz com ela, se está tudo em paz com o marido, se está tudo em paz com o filho. E ela responde para o Geazi com a mesma palavra, dizendo, está tudo em paz. Quando ela se achega diante do profeta, aí sim ela se derrama em lágrimas. Mas aqui eu quero que você pense comigo, que estilo de vida é esse de alguém que acabou de ver a morte do seu filho e quando é questionado pelas pessoas na rua, diz, estou em paz, está tudo bem. O que essa mulher está fazendo não é fingir que o problema não existe. Ela não está agindo como esse tipo de pessoas que quer colocar um tapete, quer empurrar o problema para baixo do tapete, quer colocar pano quente sobre o que aconteceu. Ela está agindo como aquele tipo de gente que encara o problema de frente. Mas ela é uma dessas pessoas que tem paz no coração. Ou como diz um comentarista do Novo Testamento, um britânico que é bem famoso, ele tem um comentário, ele escreve o Evangelho de Lucas naquela coleção do comentário da editora Vida Nova, o nome dele é Leon Morris, ele escrevendo sobre o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, quando Jesus está naquela experiência com a mulher que lava os seus pés com as suas lágrimas e seca com seus cabelos, lá em Lucas capítulo 7, quando Jesus se despede daquela mulher, ele diz, vai em paz. O texto grego, naquele versículo, se fosse traduzido ao pé da letra, seria, vai para dentro da paz. É isso que seria a tradução literal do texto. Vai para dentro da paz. É o que Jesus diz para aquela mulher. E aí esse escritor britânico, ele comentando esse texto, ele diz que havia um costume entre os rabinos em Israel, que era assim, quando eles se despediam de alguém que estava para morrer, de alguém que estava no leito de morte, ou numa cerimônia de sepultamento, quando eles se despediam de alguém que já tinha falecido, eles diziam, vá em paz. Vai em paz se dizia para quem estava morrendo ou para quem já tinha morrido. Mas quando eles se despediam de alguém que estava vivo, com saúde, eles diziam, vai para dentro da paz. O que essa sunamita está vivendo aqui é muito parecido com isso. É esse estilo de vida de alguém que não só tem paz no coração, mas parece que mora dentro da paz. De alguém que está vivendo numa condição de vida onde os problemas continuam existindo, onde as dores são reais, os dilemas e as angústias são reais, mas essa pessoa está vivendo, parece que num outro nível. E isso não depende dela, isso não depende das circunstâncias, não foi ela quem conquistou isso, não é fruto de um governo político bem organizado, isso é fruto de um relacionamento com Deus. E essa mulher, a sunamita aqui, tem esse estilo de vida. E aqui eu quero dizer para você, tentar concluir essa minha palavra, pensando com você, o que significa estar dentro da paz? É mais do que ter aquelas sensações de paz. É viver um estilo de vida de alguém, como alguém que encara os problemas, encara os momentos difíceis da vida, sem que o coração seja despedaçado. Chora, às vezes chora uma noite inteira,
como diz o Salmo, mas encontra alegria pela manhã. Encara problemas seríssimos, sofre a perda de pessoas que ama, mas tem um coração bem fundamentado no alicerce da graça e da paz de Deus. Como vive? O que é viver dentro da paz? Aí eu quero dizer para você 3 coisas. Primeiro, viver dentro da paz é viver confiando em Deus em todos os momentos. O texto diz para a gente, quando essa mulher percebe que o filho morre, ela vai até o homem de Deus. E aí note que ela não vai só ao profeta. O texto é claro em dizer que ela está atrás do homem de Deus. Ela não está atrás de homem ou de um homem específico. Ela está atrás do homem de Deus. Note como Deus aqui é quem qualifica o profeta. Ela está atrás de Deus e ela encontra Deus através do profeta. E ela vai até ele, porque ela confia que por mais angustiante que seja aquele momento, aquele filho foi lhe dado por Deus. E ela vai ao único que pode resolver aquele problema. Ela vai até Deus, por meio do profeta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que diante desses problemas da vida, algumas vezes a gente corre atrás das pessoas, a gente vai, tenta solucionar de um jeito aqui, de um jeito ali, e a gente passa muito tempo para depois perceber, ou quando percebe, que a gente nem orou, que a gente nem foi até Deus. Hoje, nós estamos numa época diferente da sunamita. Jesus já morreu por nós, Jesus já se entregou na cruz, Jesus já cumpriu todo o ofício sacerdotal que era necessário, todo o ofício profético que era necessário. Você não precisa ir atrás de profeta mais. Embora eu creia que eles existem. O dom da profecia é um dom bíblico. Mas você não precisa correr atrás de profeta na hora de um problema. Você não precisa correr atrás de um sacerdote na hora do problema. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. O véu já foi rasgado. Você tem acesso direto ao Pai. Basta você dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu preciso falar com o Senhor. Olha como está o meu coração. Se achegue à presença dEle. Antes de procurar qualquer pessoa, eu não estou dizendo que você não deva procurar ninguém. Eu estou dizendo que você não depende mais de homens santos. Ninguém mais depende. Porque a Bíblia diz que todo crente é sacerdote de si mesmo. Todo crente tem a possibilidade de se achegar sozinho diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é uma porta para o nosso relacionamento com Deus. E aqui, a gente precisa entender, o que é que eu faço? Como que é viver em paz? O que é viver em paz? É viver confiando em Deus. Confiando que na hora mais difícil da minha vida eu posso me achegar a Deus. E não só que eu posso me achegar a Deus, mas que Deus também se achega a mim. O apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Aqui eu quero dizer para você que viver dentro da paz é viver num relacionamento com Deus, acima de qualquer coisa. É viver num relacionamento com Deus. Não é aquele tipo de coisa assim que você faz, aquela oração de emergência, sabe? Eu sei que Deus responde oração de emergência. Eu sei que Deus de vez em quando é bondoso com a gente, e mesmo a gente estando muito mal das pernas no nosso relacionamento com Ele, de vez em quando, na hora da nossa angústia, a gente clama e Ele nos responde, porque a palavra dele diz que Ele faria isso. Mas viver dentro da paz é uma condição de vida, é um estilo de vida, que só é possível através de um relacionamento constante com o Pai. Essa sunamita foi até Deus, e quando ela chega até o profeta, ela diz,
o Eliseu diz, vai Geazi, vai na frente e coloca o cajado. E ela diz, se o Senhor não for também, eu juro pelo nome do Senhor. E aí, quando ela diz isso, ela usa o nome próprio de Deus, que normalmente nas nossas Bíblias no Antigo Testamento vem marcado pela palavra Senhor, escrito em letra maiúscula. É o nome da aliança, é o nome de quem está em aliança com Deus. É aquela pessoa que conhece Deus pelo nome. E essa mulher vai até Deus nesse tipo de relacionamento. Então, o que é viver dentro da paz? É viver confiando em Deus em todos os momentos, porque quem vive confiando em Deus em todos os momentos está num relacionamento com Ele. Mas, em segundo lugar, viver dentro da paz é viver sabendo que existe hora para chorar, mas que nem sempre é hora de chorar. Note que essa mulher, ela chora quando ela chega diante do homem de Deus. Mas ela, quando percebe que o filho morreu, ela percebe que alguma coisa precisa ser feita. E que naquele momento ali, contar com a graça de Deus era ela se levantar e agir. De vez em quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida, quando a gente levanta, sacode a poeira e vai para a vida, meu irmão. E vai viver. E essa mulher aqui faz isso, ela viu o filho morrer, ela guardou o corpo do filho em cima, eu preciso agir. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir até o homem de Deus. Para que eu chegue lá, eu preciso de um transporte, eu preciso falar com meu marido, que eu preciso de companhia. E ela age. Eu quero dizer para você que ela não é desse tipo de gente que fica aprisionada ao problema. Que na hora do susto, na hora da angústia, trava. Viver dentro da paz é viver com essa capacidade dada por Deus, saber que tem hora que dá vontade de chorar, mas aquele não é o momento de chorar, aquele é o momento de agir, aquele é o momento de levantar, aquele é o momento de tomar uma atitude, de dizer, ó, eu preciso fazer isso, se eu não fizer isso agora, vai piorar tudo. Contar com a graça de Deus não significa, meu irmão, ficar parado vendo a vida passar como se o milagre fosse chegar num aviãozinho assim no seu colo. Às vezes o milagre acontece também através das ações de obediência à voz de Deus. A gente precisa obedecer. E normalmente quando um milagre acontece na Bíblia, isso está envolvido. Lembre quando o profeta Elias vai multiplicar o azeite e a farinha da viúva. Ele diz, ó, pega a vasilha. Se ela não vai pegar a vasilha, não tem milagre. Lembra quando Jesus multiplica pães e peixes? Tinha 2 pães, tinha 5 pães e 2 peixes. Se não tem 5 pães, o que Jesus vai multiplicar? Claro que Jesus podia fazer um monte de coisa ali. Mas se não tem os 5 pães e 2 peixes daquele jovenzinho com coragem para oferecer o que tinha, se Moisés não toca na rocha como Deus mandou, o mar não se abre. Tem ação nossa. O poder de Deus é real, é concreto. Deus faz milagres. Esse texto, capítulo 4 do segundo livro de Reis, é um capítulo só de milagres. É milagre do início ao fim. Mas aqui a gente percebe que o milagre acontece também com uma ação de obediência nossa. Então, meu irmão, talvez hoje seja o momento de você parar de chorar e agir. Nem que a primeira ação que você tem que fazer seja dobrar o seu joelho onde você esteja e clamar por misericórdia de Deus. Mas tem hora que o milagre acontece também quando a gente age. O poder de Deus se manifesta, a obra de Deus acontece também através das nossas ações, porque Deus é soberano para fazer do jeito que Ele quer e como Ele quer, na hora que Ele quer. Então tem hora para chorar. Quando essa mulher chega aos pés do profeta, ela chora. Ela chora diante de Deus. Tem tanta gente que vive chorando, que todo mundo que cura o seu caminho encontra uma palavra de lamento. Além de tudo, isso é chato, meu irmão. Ninguém gosta de estar perto de gente assim. Eu sei que tem hora que tudo que a gente tem no coração é lágrima. Tudo que a gente consegue ofertar a Deus é lágrima.
Ok. Mas existe um momento em que a lágrima tem que cessar. E essa força está em Deus. Só tem essa capacidade de agir dessa maneira quem vive dentro da paz. Quem entende que Deus está agindo e Deus quer agir também através das nossas ações. Então, tem hora para chorar, mas nem toda hora é hora de chorar. Talvez você esteja precisando ouvir isso hoje. Talvez você esteja chorando, lamentando. É hora de parar de chorar. Confie mais em Deus. Descanse o seu coração. Haja. Se levante. Sacode a poeira, meu irmão. E vá viver como quem confia de que Deus está agindo. Em nome de Jesus. E a terceiro significado aí do que significa viver dentro da paz. Viver dentro da paz é aquele estilo de vida onde as circunstâncias não definem a gente. Não tem nada a ver com o que está acontecendo fora. Tem a ver com o que Deus realizou dentro de nós. Viver dentro da paz, eu preciso dizer isso de novo, não significa não sofrer com os problemas. Não significa não sentir o impacto de uma má notícia. Significa que a gente está num estilo de vida fundamentado num relacionamento com Deus, onde as circunstâncias não definem mais o nosso comportamento, ou o nosso estilo de vida, ou como vai o nosso coração. É por isso que essa mulher, enquanto o filho está morto em sua casa, ela anda pelo caminho dizendo, estou em paz, estou em paz. O que eu quero dizer para você hoje é, quando essa mulher diz, estou em paz, ela não está negando o problema. Mas ela também não é daquele tipo que fica aprisionado ao problema, chorando como se o mundo tivesse acabado. Ela vive dentro da paz. Ainda que aquele momento seu coração tivesse angustiado, ela tem paz o suficiente para confiar em Deus. Ou, na verdade, porque confia em Deus, tem paz o suficiente no coração. Ela tem paz o suficiente no coração para entender que aquele não é momento de chorar, aquele é o momento de agir. Ela tem paz o suficiente no coração para entender que não são as circunstâncias que definem a sua vida, mas é o amor de Deus que foi manifestado sobre a vida dela. O que define a sua vida, meu irmão, não é o problema, não é a pandemia, não é o que está acontecendo. É o amor de Deus manifestado na cruz de Cristo, trazendo possibilidade de salvação para você. Então, a minha oração por você hoje, por todos nós, pela minha vida inclusive, é que a gente aprenda esse estilo de vida, de alguém que vive dentro da paz, fundamentado num relacionamento com Deus, sabendo que pode confiar em Deus, sabendo que existe hora para chorar, mas nem toda hora é hora de chorar. E sabendo que não são as circunstâncias externas que definem você. O seu mundo interno é definido por Deus. Por fora pode estar tudo caindo. Por dentro a paz de Deus guarda o seu coração. É isso que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, a música que estava tocando no início da celebração, antes da live, enquanto a live começava. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu e o seu coração em Cristo Jesus. Então, meu irmão, que o Senhor te abençoe, que você viva essa vida, a vida de alguém que vive dentro da paz, pelo poder de Jesus, pela graça de Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro por mim e também junto com os meus irmãos, para que o Senhor nos conduza a esse nível de vida, onde a gente esteja dentro da tua paz, dentro da paz que é o Senhor, a paz que só o Senhor nos pode dar. Nos ajuda a viver assim, Senhor, a confiar no relacionamento que temos com o Senhor, confiar naquilo que o Senhor fez por nós na cruz, a confiar no Senhor em todo momento, sabendo que existe hora para chorar e existe hora de agir, sabendo que não são as circunstâncias que nos definem,
Que o Senhor Jesus nos encoraje essa semana. Que a paz do Senhor inunde o nosso coração. Que todo medo seja arrancado. Medo não é precaução. Precaução é uma coisa, medo é outra. Que o Senhor nos mantenha com o coração precavido, mas confiante no Senhor. Com paz no coração. Com capacidade de agir. Confiando de que o Senhor está guardando a nossa vida. O Senhor nos ajuda a viver nesse momento onde parece que as nossas cidades, nosso estado está voltando à rotina normal. A gente sabe que o vírus ainda está aí, sabemos que ele vai ficar um bom tempo. Nos ajuda a termos sabedoria para entendermos a hora certa de dar os passos necessários. Existem coisas que não dependem de nós. Tem gente que está tendo que voltar ao trabalho. Que essas pessoas que precisam voltar ao trabalho voltem dentro da paz para o seu local de trabalho. Guardados no Senhor. Tem gente que pode ainda ficar em casa. Que haja paz no coração. Mas aqueles que precisam voltar, que estão voltando agora, que sejam guardados pelo Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Que vivam dentro da paz, dentro desse relacionamento real com o Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que mês que vem, nosso mês de julho, nós vamos dedicar à família. Então vamos ter um mês inteiro de programação para a família. A gente ainda está com as nossas reuniões presenciais suspensas. Não temos, aparentemente, naquilo que a gente tem visto, naquilo que a gente tem conversado, intenção de voltar nesses próximos dias. Nós vamos continuar mantendo todo o nosso cuidado, até porque, e aí eu falo para a nossa igreja, a gente tem algumas pessoas que são desse grupo de risco, né, gente de mais idade. Enquanto a gente puder agir com essa cautela para preservar os nossos irmãos, a gente vai continuar agindo. A igreja continua viva, a igreja está funcionando. Domingo passado a gente teve uma experiência maravilhosa de trocarmos a ceia, né, de uma família preparar a ceia para outra família. Que experiência sensacional. Foi maravilhoso aquilo, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que a nossa comunhão está sendo cuidada, preservada, o pastoreio está sendo mantido, e a gente está tentando fazer de tudo para que a igreja continue agindo. E eu, olhando como pastor, eu conversei com algumas pessoas sobre isso essa semana, eu olho para a Ágape, que está passando pela pandemia, e vejo uma igreja diferente daquela antes da pandemia. Eu vejo uma igreja mais solidária, mais amorosa, mais fervorosa. E isso me alegra o coração. Então, fique em paz,